Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Curitiba e Palmeiras na tela do NS Futebol para vocês. A gente já vai direto para a análise, sem grandes surpresas, tá? Qual é o grande ponto para a gente entender também, não só essa análise, mas a influência de alguns aspectos dentro de uma análise de jogo? Quando a gente vai entender a diferença de estilo, Curitiba é uma equipe que fica menos com a posse da bola. Palmeiras, ao longo da competição, vai variando bastante, mas normalmente fica mais com a posse da bola. Então, nesse cenário, você tem duas equipes de potes diferentes, de grupos diferentes. Você tem uma equipe que fica menos com a posse, e aí jogando contra uma equipe que fica mais com a posse, tende a ter uma nota 43, que é o caso ali do overall do Curitiba, e o Palmeiras, jogando contra equipes que têm menor posse da bola, tende a ter um overall 62. Isso faz com que o Palmeiras saia como franco favorito nesse confronto, tá? Quando a gente vai para o mando de campo, aí você cai o Palmeiras de 62 para 55 e sobe o Curitiba de 43 para 50. O que isso impacta diretamente nessa organização e nessa realização do jogo. Isso impacta no jogo mais difícil, mais pegado e com mais equilíbrio entre as duas equipes. Então, se você olha a tabela do campeonato, você fala, poxa, vitória fácil do Palmeiras, tem que passar o carro para cima do Curitiba. Quando você olha os números mais detalhadamente, você já começa a ver um cenário mais difícil, ainda com uma grande chance de vitória do Palmeiras, mas um cenário mais equilibrado do que se tinha, tá? Quais são os grandes pontos que a gente pode abordar nesse primeiro momento? Um Palmeiras com mais posse e mais progressão, tá? E onde haja um equilíbrio nas velocidades de recuperação, afinal, nenhum dos dois pressiona muito, tá? Então você tem um cenário onde não há uma grande pressão, mas o Palmeiras consegue manter mais essa posse, já o Curitiba joga um pouco mais no contra-ataque, tá? Então, esse é o grande ponto que apresenta o jogo nesse cenário. Quando a gente passa para a parte de finalização, de converter essas situações todas em chutar a gol, você tem o Curitiba levando uma ligeira vantagem no número de finalizações certas, mas o Palmeiras levando vantagem na conversão para gol. Você tem o Curitiba levando uma ligeira vantagem no bloqueio, quando sofre a finalização, mas o Palmeiras levando uma ligeira vantagem na defesa do goleiro. Quais são os dois mais importantes dentre esses quatro? Defesa e gol. Então é por isso que o Palmeiras sai um pouco mais à frente, apesar do equilíbrio numérico em boa parte da análise entre as duas equipes, mas os dois extremos, fazer o gol e impedir o gol do adversário, são os pontos mais importantes, beleza? Quando a gente vai para a análise comparativa, você vai ter o Curitiba com o mando de campo em laranja e o Curitiba jogando contra adversários parecidos com o Palmeiras em azul. O que ocorre? Você tem uma manutenção da forma de jogar, porque já joga sem a posse da bola, então não é nenhum cenário onde o Curitiba vai modificar tanto o seu jogo, ou seja, a velocidade de recuperação é a mesma, passe a mesma, progressão a mesma. O que impacta é jogando contra equipes do estilo do Palmeiras. Ao ter esse tanto de posse de bola, acaba criando menos finalizações, acaba tendo uma taxa de conversão pior e também passa a ter uma atuação do goleiro pior. Ou seja, adversários que o Palmeiras acabam agredindo mais o Curitiba, no sentido de conseguir ter mais qualidade na finalização do que o adversário que joga no contra-ataque, e ao mesmo tempo o Curitiba tem dificuldade em criar chances de finalização quando joga com uma equipe parecida com o Palmeiras. Então esse é o ponto que a gente vai analisar. Além disso, quando você coloca o Palmeiras nesse ponto, um dos piores cenários do Palmeiras é jogar fora de casa, como acontece com muita parte das equipes que a gente faz a análise aqui, que aí está em laranja, em azul, jogar contra equipes parecidas com o Curitiba. O que acontece? O Palmeiras recupera mais rápido, geralmente, pressionando mais, então, tem mais passe, tem maior progressão, e isso é positivo para o Palmeiras, porque gera mais finalização com uma taxa de conversão relativamente parecida. Tá? Então, você não tem grandes modificações no critério de bloqueio, você não tem grandes modificações no critério de defesa, e essas modificações vão se compensando em si, mas você tem mais finalização e uma taxa de conversão parecida, ou seja, eu chuto mais vezes, tento mais vezes, e isso acaba acarretando em maior sucesso pelo estilo do que pelo mando de campo, e uma vantagem direta para a equipe do Palmeiras. Tá? Em termos de análise, o que a gente pode apontar também, voltando um pouco também nesse cenário,
para a realização de gol. Palmeiras e Curitiba têm dificuldade em realizar gols, Palmeiras jogando fora de casa e Curitiba em casa, mas o Palmeiras tende a realizar pelo menos um. Então, assim, se o Curitiba faz 1-0, a tendência é que o Curitiba comece a puxar essa seta que está muito favorável ao Palmeiras, mais para uma tendência de empate e início de uma vitória do Curitiba. Tá? Se o Palmeiras faz 1-0, ele vai consolidando essa seta numa direção de vitória ou de possível vitória para a equipe do Palmeiras. Tá? Mas é importante lembrar, nesse caso, né, que a gente está observando, tem impactos diferentes nas duas equipes. Tá? Então esse é um ponto importante de entender esse tipo de jogo e tipo de estratégia que vai acontecer a partir do primeiro gol de uma das equipes. Isso influencia diretamente na estratégia e também no plano de jogo de ambas as equipes, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS. Um grande abraço a todos, obrigado e até a próxima. Valeu!